Fala bancário, boa noite. O tema da live hoje é como identificar clientes em potencial. Como que você vai descobrir se esse cliente é bom ou não para você fazer a oferta do seu produto? Quando você vai ofertar, fazer a oferta do produto que você vende, do serviço ou do produto que você precisa vender ali naquele momento. Então, se você é um bancário que tem essa dificuldade em saber qual é o momento da venda, qual é o momento que você vai ofertar, fica aqui comigo que essa live é para você, tá bom? A ideia é fazer com que você fique mais assertivo na sua abordagem comercial, que você consiga ser mais certeiro, que você não perca tempo com um defunto ruim, que é o que a gente costuma dizer, né? Então, se você precisa aprimorar a sua abordagem comercial, a sua percepção de negócios, fica aqui comigo que até o final dessa live você vai sair tinindo para fazer bons negócios no banco, tá bom? Se você estiver me vendo através do YouTube, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal para que você sempre receba avisos dos meus conteúdos. Olha, tem conteúdo novo, tem dica nova, tem aula nova. Então, aproveite aí para se inscrever. E se você estiver vendo essa live através do Instagram, dá um toque aí para os seus amigos bancários para que eles possam assistir também e começar o mês aí, esse mês de julho, muito mais preparado comercialmente, tá bom? Para o pessoal que está chegando, eu vou colocar aqui, fixar o comentário com o tema da live para as pessoas já saberem o que está acontecendo. Pronto. Então, reforçando, recapitulando para quem chegou agora, eu vou falar como você pode ser muito mais assertivo nas suas vendas, tá bom? Augusto, boa noite. Diego, Rogério, a Gleide, a Jéssica, Laís. Legal. Vamos lá, pessoal? Então, vamos falar sobre assertividade na abordagem. A gente sabe que uma grande parte dos clientes que vão até o banco, que procuram o banco, que vão até a agência ou te ligam, é para resolver algum problema, né? E a grande dificuldade é transformar esse cliente numa abordagem favorável ou dar início num relacionamento. E eu percebo que essa é uma tarefa, posso dizer que uma das mais desafiadoras para o bancário. Por quê? Porque depois, normalmente o cliente vai na agência para resolver um problema, ou ele te liga, e aí tem cliente que é pesado, sabe? Aquele cara que é mal educado, ou que é um problema extremamente difícil de se resolver, e aquilo te consome mentalmente, fisicamente, emocionalmente, e aí depois para você partir para um próximo atendimento, ou focar na venda, você fica um pouco desmotivado, você acaba deixando a sua energia um pouco lá para baixo, porque o cliente, você passou um tempo ali tenso resolvendo esse problema do cliente. Então, o processo de vendas, né, para você conseguir se concentrar em saber no que o cliente precisa, fazer a abordagem correta, requer muita concentração, muita atenção, porque vendas você está lidando com o dinheiro do cliente, então você tem que estar muito com as antenas ligadas aí em todo o movimento do cliente para saber qual que é a melhor oferta ou não, tá bom? E, gente, eu quero que vocês façam um exercício mental aqui comigo para que vocês possam entender isso melhor, para que vocês consigam entender a ideia que eu quero passar para você. Vamos imaginar, aqui todo mundo acho que já por algum momento já foi para um hospital, para um pronto atendimento. Você não tá legal, aí você vai lá passar num hospital. E normalmente quando você é atendido pela recepcionista, você recebe uma pulseira de identificação ou alguma observação ela coloca lá na sua ficha de atendimento. E isso eles falam que é o protocolo de Manchester. Esse protocolo de Manchester, ele é usado mundialmente em hospitais, em clínicas de atendimento, que é como se fosse na verdade, é uma triagem baseada em 5 cores, que é de atendimento, que é vermelho, laranja, amarelo, verde e azul.
Então, de acordo com a gravidade do cliente, do paciente, ali no momento do atendimento, a recepcionista direciona você. Por quê? Porque qual é o objetivo de um hospital, de uma clínica médica? É salvar vidas. Então, eles precisam implementar processos, técnicas, metodologias para que eles possam ser mais assertivos e consiga salvar o maior número de vidas, correto? Então, esse é o objetivo, esse é a meta do hospital. E fazendo uma analogia, trazendo isso para a sua realidade, qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo principal? É trazer receita, gerar negócio para o banco. Então, assim, como dentro de um hospital eles separam pessoas que estão com risco alto, que correm risco de morrer ou não, dentro do banco você precisa fazer essa identificação logo no início do atendimento para que você consiga ser mais certeiro na hora que vai fazer, na hora que você vai fazer a sua oferta e para que você possa definir também qual situação vai gerar mais negócio para você ou não. E a partir daí, a partir desse momento que você faz uma identificação, você consegue ter um direcionamento muito melhor para a sua oferta e consegue focar nos seus resultados, tá bom? Pessoal que está entrando agora, a Daiane, a Kênia, a Andressa. O tema da live hoje é como ser mais assertivo nas vendas. Então eu fiz aqui uma analogia de um atendimento hospitalar, onde quando chega o paciente, o que a recepcionista, a atendente faz, ela vai identificar se esse é um cliente que vai receber a pulseirinha vermelha, amarela, verde, azul, e a partir daí ela passa para uma enfermagem ou para um centro de emergência, enfim, aí ela vai conduzir a situação para que o hospital atinge o objetivo, que é salvar vidas. E se tratando de banco, como que você vai fazer? Você também precisa ter uma classificação de clientes para saber se você vai gastar energia com aquele cliente ou não. Ou, como eu falei no começo desse vídeo, se você vai gastar vela boa com defunto ruim. E isso não é legal. Se você não tem essa percepção, você acaba gastando energia demais e tem um esgotamento físico, um esgotamento mental, um esgotamento emocional muito intenso que vai impedir que você passe para o próximo cliente bem, ou até mesmo que você consiga extrair ao máximo as oportunidades que aquele cliente tem. Tudo bem? Bom, pessoal, mas aí você deve estar se perguntando, né? Mas, Kelly, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou colocar a pulseirinha no cliente? Vou falar assim, esse aqui dá para ir, esse daqui não dá? Como que eu faço isso? O que eu vou compartilhar agora com você são estratégias, técnicas que eu usei durante muito tempo quando eu fui bancária. Afinal, foram quase 10 anos aí comercializando produtos financeiros e tudo que eu repasso aqui para vocês são estratégias que eu usava no meu dia a dia e dava muito certo. Então, a ideia aqui é compartilhar para que vocês comecem a usar e mensurar os resultados de vocês, tá bom? Assim como no hospital, voltando ao assunto, tem lá as pulseirinhas de acordo com a gravidade. São naquele método, naquele protocolo de Manchester, são 5 cores de pulseiras. Mas vamos trabalhar para ficar mais fácil para a gente memorizar com as 3 cores principais de um farol, de um semáforo, que é vermelho, amarelo e verde. Dessa forma, fica mais fácil você se concentrar em todos os atendimentos que você for fazer, tanto por telefone quanto pessoalmente. Então, coloque aí na cuca de vocês, vermelho, amarelo e verde. Tudo bem? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos imaginar um paciente que precisa ser colocada a pulseirinha vermelha nele. Quando que esse paciente vai receber essa pulseirinha vermelha? Quando ele chega no hospital no estágio deprimente. Ele está sofrendo uma parada respiratória, uma parada cardíaca, ele está tendo uma hemorragia, enfim. Esse cliente ele vai receber a pulseira vermelha. Se tratando de cliente dentro do banco, qual é o cliente que você vai classificar, que você vai imaginar ele lá com a pulseirinha vermelha? É aquele cliente que, por exemplo, ele está com o cartão bloqueado. Já não aconteceu com vocês? O cliente está nervoso,
cartão dele bloqueou, ele já chega jogando o cartão na sua mesa. Ó, essa porcaria aqui tá bloqueada. Não é assim? Não já aconteceu isso com vocês? Tem cliente que chega, ele não responde nem o seu bom dia, o seu boa tarde. Você pede para ele sentar, você fala, senta, senhor, por favor. Não quero sentar não, resolve aí e pronto. Ele te chama de minha filha. Vai, minha filha, resolve logo. Isso não já aconteceu com vocês? Aponta o dedo, fala assim, olha, eu vim aqui porque o meu cartão tá bloqueado. Ele fala alto. Já aconteceu isso com vocês? Me conta aí depois, vão me falando aí nos comentários quais são as atitudes que vocês identificam de clientes que é sinal vermelho, que você vê que tá muito nervoso. Então, esse cliente que está extremamente raivoso, né, nervoso, por que ele está nervoso? Se ele foi lá para desbloquear o cartão, o que acontece? Imagina só o cliente. Ele só é correntista desse banco, do seu banco que você trabalha. Aí ele foi fazer a compra do mês, lá no Extra, e passou lá, aquela compra gigante, aí chegou no caixa, ele foi pagar, o que aconteceu? Cartão bloqueado. E o cliente não tinha, era 10 horas da noite, o cliente não tinha outro cartão, não tinha dinheiro para pagar a compra. O que acontece com esse cliente? Ele está extremamente enfurecido, ele está com muita raiva. Então, assim, para esse cliente sinal vermelho, por mais que tem bancários que falam assim, não, Kelly, aí o cliente já chegou nervoso, sabe? E aí falando alto, apontando o dedo, mas aí eu fui lá, resolvi, contornei a situação e o cliente ficou mais calmo. Ótimo, que bom, ponto positivo para você. Mas esse cliente, nesse momento, não é o momento de fazer oferta para ele. Por quê? Porque ele acabou de passar por um estresse muito grande. Se você conseguiu de alguma forma reverter esse nervosismo todo, se ele estava nervoso e você deixou calmo, parabéns, muito bem, é isso aí, esse é o caminho. Mas esse não é o cliente que você vai fazer oferta de produto. Pode ser que num segundo momento, no segundo atendimento, numa segunda solicitação, você pode trabalhar, fazer perguntas e direcionar para uma venda. Agora, nesse momento, bancário, por favor, não. Cliente que chegou com aquela situação que eu te falei, falando alto, jogando o cartão na mesa, falando para você, cuspindo, falando... Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Então, esse é um tipo de cliente que vai receber a pulseirinha vermelha, igual no hospital, que ele tá... Não adianta, não vai fazer oferta para ele. Tudo bem até aqui? Então, nós falamos sobre o cliente, o cliente do banco, que vai receber a pulseira vermelha. Indo para a segunda cor, que é a pulseira amarela. No hospital, quando que uma pessoa recebe uma pulseirinha amarela? Ele recebe uma pulseira amarela quando ele tá com uma febre, ele chega lá com pressão alta, uma virose, uma dor na coluna, que ele precisa ser medicado, mas ele não vai morrer se não for atendido naquele momento. Então ele tá desconfortável ali com alguma situação, porém ele pode aguardar um pouco. Então, dentro de um hospital, esse é o cliente pulseira amarela, tudo bem? E trazendo isso para a realidade do bancário, quem é o cliente que vai receber a pulseira amarela? Usando o mesmo exemplo do cliente que teve o cartão bloqueado, vamos imaginar que ele passou por uma situação parecida, né? Mas na hora de pagar, ele estava lá no mercado, passou toda a compra dele e aí ele, cartão bloqueado. Ele, poxa, mas eu tenho outro cartão aqui, não queria usar esse cartão, mas eu vou usar. Então, passou a compra, mas ele passou um certo desconforto ali naquela situação. Ou ele estava jantando com a esposa dele, com a família dele, foi passar o cartão, bloqueado. Não, peraí, olha, eu tenho dinheiro para pagar aqui. Ou seja, ele não está feliz com o que aconteceu, mas aquela situação não ocasionou problemas sérios na vida dele. Então, ele é um cliente pulseira amarela, né? Usando aí o farol pulseira amarela. Mas não é só porque ele não ficou estressado, não chegou bufando na sua mesa, te chamando de minha filha, que mesmo assim você já vai fazer uma oferta logo de cara para ele. Por quê? Porque ele não está tão confortável assim com o banco. Aí é um momento de atenção, amarelo, atenção. Você não vai adiante, já vai fazer a oferta. Você, calma, vai analisar. Por quê? Porque dependendo da situação, eu já vi muitos bancários, às vezes o cliente foi lá resolver um problema e na hora que ele faz a oferta, o cliente o quê? Espana. Ele
Poxa, sabia que você ia me oferecer, eu vim aqui resolver um problema e agora você vem aqui me ofertar produto, aí o cliente fica bravo, faz uma reclamação. Então você tem que tomar muito cuidado. Se um cliente teve um problema, mas não chegou enfurecido na agência ou não te ligou te xingando, falando bobagens para você, aí é o momento de atenção. Você vai precisar observar esse cliente para saber se você vai adiante ou não com a sua oferta. E aí, como que você faz isso? Se você vai saber, que momento você sabe se você vai adiante ou não? Você vai começar a observar esse cliente. Como que você observa? Expressões faciais positivas. Se você percebe que você está conversando com o cliente e ele está balançando a cabeça, sempre com anuência, né? Não, tudo bem, entendi o que você falou. Então, esse cliente está mais favorável a te escutar. Aí você vai observar se o cliente não está de braço cruzado, se ele está, mesmo depois que você resolveu o problema, ele está lá com o braço cruzado. E aí você percebe que ele está na defensiva. E isso, né, a linguagem corporal, isso quer dizer que a pessoa ela está fechada ao que você vai falar, ela está fechada do que você vai oferecer para ela. Você observa se ela continua falando com você educadamente, se ela ou ela chegou com um tom de voz um pouco alterado, mas agora ela está falando educadamente. Então isso significa que ela está confortável. Por falar em conforto, veja se ela está bem acomodada na cadeira. Então assim, o corpo ele fala. Às vezes o cliente tá querendo te xingar, mas ele é educado, ele não vai fazer isso. Então ele vai estar demonstrando isso na parte física, na expressão dele, você vai perceber. Então por isso que é importante você analisar isso. Agora, se você percebe que você, depois de resolver o problema, oferece uma água ou um café para o cliente, ele aceita, você faz uma brincadeira, passa um segurança, você, poxa, oi, tudo bom? Esse segurança, nossa, ele é bravo. Não sei, você faz qualquer brincadeira, o cliente dá um sorrisinho, aí você fala, bom, legal. Aí sim você vai um passo adiante. Você começa a fazer perguntas que vai direcionar a venda, que você vai chegar na venda. Aí você observou lá, viu que o cliente está mais acessível para o que você vai falar. Aí você vai observar, olhar a conta dele e falar, poxa, fulano, que legal, vi aqui que você contratou recentemente um financiamento imobiliário, bacana, e aí, deu tudo certo, já tá no imóvel novo, tá gostou do bairro, do imóvel, que joia, e aí, já tem um seguro para o seu imóvel, aí você engata um assunto, mas somente depois que você identificou que ele é amarelo, é um problema, você resolveu, só que aí você observou as expressões dele, a linguagem corporal, o tom de voz, se ele aceitou a sua água, o seu café, se você falou algo, ele deu um sorrisinho, aí sim você vai adiante, tudo bem? Isso é muito importante vocês analisarem, por que ter esse feeling, essa classificação logo no início do atendimento. Porque às vezes a correria do dia a dia não te deixa perceber certas coisas. E se você tiver já prefixado esse modelo de atendimento, né, fazendo a analogia do hospital, pulseirinha vermelha, pulseirinha amarela e pulseirinha verde, fica mais fácil de você decidir como que você vai conduzir esse atendimento e se você vai fazer oferta ou não. Porque eu percebo que tem bancários que atiram para todo lado. Qualquer cliente que chega lá, depois resolveu, o seguro aqui, não. Aí não atrás de não, não atrás de não, não atrás de não. Porque às vezes eu entendo vocês. Às vezes você tá tão pressionado, o mês tá acabando, o chefe tá cobrando, e aí você fala, não, todo mundo que sentar aqui eu vou oferecer. Mas não é bem assim, você tem que ter uma percepção, porque senão isso vai desmotivar você, isso vai deixar você para baixo, vai deixar você down, aí você não vai conseguir se recuperar depois de um não, porque é difícil, né? Às vezes você recebe um não, aí aquele dia você recebeu 3 nãos assim seguidos, aí você, puxa, eu nem vou oferecer para esse. Agora, se você identificar o tipo de cliente, como que você vai conduzir a sua oferta, se é um cliente que vale a pena investir um pouco mais de tempo ou não, você consegue melhorar e melhorar muito seus resultados. Eu falo por experiência própria, tá certo, gente? O Deilson falou sobre a analogia, exemplos. Temos que ser médicos diariamente. É isso, porque
Nós lidamos, assim como os médicos, enfermeiros lidam com a vida dos pacientes, nós lidamos com o quê? Com o dinheiro das pessoas. Tem gente que dão a vida por causa de dinheiro. Então é um assunto sério isso. Você tem que estar aí, seus atendimentos têm que ser, digamos que cirúrgicos, para que você consiga ser assertivo. E como a analogia que eu fiz no hospital, o objetivo, a meta é salvar vidas, a sua meta, o seu objetivo, o objetivo de um bancário é levar negócio para o banco. Contrato assinado, meta batida, é esse o seu papel, o seu objetivo, a sua meta, tá bom? Vamos lá, recapitulando, falei do cliente, sinalzinho, pulseirinha vermelha, que vai receber a pulseirinha vermelha, que é aquele que você não vai fazer oferta, que é aquele cliente que está espumando. O cliente amarelo, que é aquele que está com um problema, que você conseguiu resolver um problema, mas que muito com cautela você vai analisar se você vai fazer a oferta ou não. E agora vamos falar, enfim, do cliente verde, o paciente verde. Fazendo aquela analogia de um paciente que vai para um hospital, vamos imaginar que o pulseirinha verde é aquele cara que a recepcionista do hospital já bate o olho e fala, sei, ele não quer ir trabalhar. Aí ele vai pro médico para pegar atestado. Aí a enfermeira, mas o que você tem? Ah, não, dói aqui. Ah, não, agora dói. Você percebe que fica aí, vai esperar, vai ser o último da fila, que tá tudo bem, né? Ou se não aquela pessoa hipocondríaca que sente uma dorzinha e já corre para o hospital. Então, normalmente, qual é a condução ali da recepcionista, da triagem na enfermagem? É colocar uma pulseira verde nele, que assim, ele não tá bem, diz que não tá bem, então nós vamos avaliar isso com mais calma. E trazendo isso para a realidade dos bancários, quem é o pulseirinha verde? Quem é o cliente farol verde que a gente vai falar? Esse aqui eu vou perder o meu tempo. Perder meu tempo não, corrigindo. Esse aqui eu vou dedicar o meu tempo. Eu vou concentrar as minhas energias nesse cliente que eu estou atendendo. É aquele cliente que vai até a agência ou que te ligou para tirar um extrato, tirar uma dúvida de conta, fazer simulação, ver se tem pré-aprovado, cadastrar uma senha, saber se compensou um cheque, confirmar um número de telefone, enfim. Esse tipo de cliente, ele é o cliente sinal verde, o cliente que vai receber a pulseirinha verde que você vai se dedicar. Então, todo e qualquer cliente que for para a agência ou te ligar por esses motivos, aí é hora de você falar assim, poxa, legal, está tudo bem. Qual é a sequência de atendimento que eu ensino vocês a fazerem? Rapport. Então, você vai tentar de alguma forma se conectar com esse cliente e, a partir daí, começar a trabalhar gatilhos mentais, técnicas de persuasão e, por fim, fazer o fechamento da venda. E aí é quando a venda acontece. Quando você começa a trabalhar com estratégias de vendas no seu dia a dia, você vai perceber que os seus resultados, eles vão ser muito... Minha bateria tá acabando. Peraí, pessoal. Só um instantinho. Pronto. Como eu estava falando, quando você começa a praticar técnicas, criar metodologias no seu dia a dia, você não se deixa ser levado pela rotina assim de uma forma, mas um cliente, ai meu Deus, a fila, tempo de fila, eu não bati a meta, essa semana é para vender consórcio, né? Você não trabalha de uma forma inteligente, você precisa se concentrar. 15 minutos antes de começar o seu dia, o seu trabalho, senta, se organiza, vê quais são as atividades principais que você tem que fazer para a partir daí você começar. Porque se você já chega pilhado no banco, mal
põe a bolsa, mal consegue tomar água, e aí você vai querer começar a pensar em vender? Não dá, gente, não dá. Vender, eu falo que é uma ciência, você precisa entender de pessoas, você precisa entender de técnicas, você precisa entender do produto que você vai vender, você precisa saber qual vai ser a sua estratégia comercial para vender aquele determinado produto, saber se o cliente tem potencial ou não para aquele produto, se aquilo vai gerar ponto ou não na sua carteira, na sua meta. Quem trabalha no Itaú fala, nem adianta eu oferecer esse produto para esse cliente, porque esse cliente não é potencial, e aí não vai pontuar na minha carteira, na minha meta. Então é muita coisa que você tem que pensar. Então não imagina que você é só ficar lá vomitando, olha, esse produto aqui, isso aqui a taxa tá boa, isso daqui tem sorteio, isso daqui tem... Não, esquece. Primeira coisa do atendimento é avaliar se o cliente é potencial ou não para oferta. Lembre-se sempre dessas 3 cores que eu passei para você. Pulseirinha vermelha, amarela e verde. A partir daí você começa a classificar o cliente e entender: vale a pena eu concentrar os meus esforços aqui ou não vale a pena? Eu vou ler alguns comentários aqui, que quando eu estou falando, eu não consigo me concentrar, falar e ler os comentários. Então, deixa eu ver o que tem aqui de comentários. Vamos lá. A Gleice falou, Kelly, tem dicas para vendas para as pessoas que estão trabalhando home office? Tá na minha programação para fazer uma live semana que vem sobre isso. Mas já adiantando um pouco para vocês, para trabalhar home office você precisa ter muita organização e foco. E digo mais, nem todo mundo está preparado para trabalhar home. Alguns bancos, o Itaú principalmente, já direcionou alguns funcionários para trabalhar home, mas existe muitas coisas que você precisa analisar. Por exemplo, tem pessoas que estão acostumadas num ambiente corporativo. Você virar essa chave, você está num ambiente corporativo todo dia, banco, né? Você se veste social, pessoas falando de negócios. Quando você vai para sua casa e aí tem criança gritando, cachorro latindo, a empregada perguntando o que vai fazer de almoço, o seu vizinho que está reformando o apartamento, aquilo já deixa você transtornado. Então, para algumas pessoas é ótimo trabalhar home office, para outras não. Para essas que não estão numa situação favorável, como por exemplo, eu conheço bancários, eu recebi um monte de direct de bancário falando, eu estou trabalhando da cadeira da cozinha, eu peguei uma cadeira da cozinha extremamente desconfortável, estou com dor na coluna, não sei como que o banco vai se organizar em relação a isso. Então perceba que tem um lado positivo da comodidade de você não ter que pegar trânsito, não ter que se deslocar, você não vai chegar atrasado, a não ser que você perca a hora. Mas o importante é você organizar todo o ambiente para que você consiga fazer um bom trabalho, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso semana que vem. Vamos ver outro aqui. Outro comentário. Ótima analogia do hospital que eu fiz. O Dielson gostou. A Aline, eu vou começar a ser gerente digital e tô bem perdida em fazer vendas por telefone. Aline, muitas pessoas que estão acostumadas com o dia a dia na agência, acabam se perdendo com atendimento pessoal, acaba se perdendo um pouco ao ter que focar as vendas extremamente somente por telefone ou por e-mail. Então é muito importante que você consiga se organizar. Tem vários vídeos meus no YouTube, aqui no Instagram, falando como que você pode criar rapport por telefone também. Porque não só pessoalmente é mais fácil, você dar um sorriso, você cumprimentar, olhar no olho. Então, se conectar com o cliente pessoalmente, eu entendo, é bem mais fácil do que por telefone. Mas por telefone não é impossível, existe sim maneiras de você fazer isso. Uma dica que eu costumo dar é você, antes de ligar para o cliente, avaliar a conta dele, quando você vai retornar, ver a situação que ele está, se ele está propenso para fazer um investimento, ou se ele ainda não tem seguro de vida, se ele é casado, qual que é a profissão dele, se tem empréstimos para acabar, para que você possa puxar um assunto com ele. Vamos imaginar, você precisa ligar para um cliente
cliente e você viu que o CDC dele, ele fez um CDC e vai acabar esse mês. Então, quando você ligar, você fala: oi, fulano, tudo bom? Poxa, aqui é a Aline do Banco X, que legal, olha, eu tô vendo aqui que esse mês é a última parcela aí de R$400 do CDC que você fez, que bacana, hein? Que tranquilidade, né, fulano, terminar um financiamento, poxa, eu sei como é isso, eu também paguei financiamento por um tempo. Aí você vai desenvolvendo um assunto e acaba criando o rapport pro cliente. Aí depois que você cria esse rapport, a chance dele ouvir a sua oferta, na cabeça dele fazer sentido o que você está falando para ele, a sua oferta comercial, é muito mais fácil. Então, trabalhar por telefone, fazer rapport por telefone é um desafio? Mas não é impossível, tá bom? O Diego, qual banco você trabalhou? Eu comecei a minha carreira, falando um pouco aqui da minha carreira, eu comecei como estagiária no Santander, há muitos anos atrás, numa agência na Zona Leste de São Paulo, e logo depois eu fui convidada a trabalhar no Banco Alfa, um banco mais focado em investimentos, é um banco menor, mas eu tive uma oportunidade de crescimento muito legal lá. Eu participei do programa de trainee de gerente, eu entrei como operadora de financiamentos, e aí surgiu a oportunidade para trabalhar como trainee, então eu passei por todas as áreas do banco comercial, investimentos, leasing, enfim. E por lá eu fiz uma carreira bem legal e fiquei lá por quase 7 anos. Então esses foram os 2 bancos que eu trabalhei, mas até hoje eu trabalho com produtos financeiros. Eu tenho uma consultoria comercial de vendas que eu estruturo equipes comerciais. Então tem promotoras de crédito, principalmente crédito consignado, que eu faço a estruturação de script, até mesmo de treinamento de vendas dessas pessoas, desses funcionários, tá bom? Quem mais aqui? Bom, pessoal, é isso. As lives elas estão acontecendo semanalmente. Por semana eu estou fazendo 2 ou 3 lives. Estou deixando salvas aqui no Instagram. Então, se você pegou a live aí no meio do caminho, é legal você assistir desde o começo, porque o conteúdo é bem bacana, é bem interessante. E para quem ainda não conhece o meu e-book 15 técnicas de persuasão para bancários, ele está disponível e grátis na bio do meu Instagram. O que é bio? É a página principal lá da minha página. Tem um link, é só você clicar lá que você consegue baixar esse material gratuitamente. E o mais bacana desse e-book é que uma leitura de a digestão é muito rápida, você em 10 minutos lê e faz toda a diferença nos seus resultados. Você consegue usar técnicas ali que já vão te ajudar no dia seguinte. Então é muito bacana e por isso eu recomendo, tá bom? Bom, espero você baixar o e-book e vamos nos falando. Amanhã está programada uma live, eu convidei uma pessoa, uma psicóloga e coach para falar sobre ansiedade, inteligência emocional dentro do banco. Então aproximadamente esse horário estarei ao vivo novamente. Tudo bem? Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e bons negócios. Até!